Então vamos lá, galera, vamos para a resolução da UEG 2018. Essa aí, ela tem um vocabulário bastante difícil, né? É complicado, mas são apenas 4 questões. Então vamos ler o texto aí e vamos interpretar da maneira mais plausível possível, né? Então aqui ele está falando sobre o potencial da tecnologia para mudança de comportamento, né? O que a tecnologia faz, como a tecnologia pode mudar o comportamento das pessoas. Beleza, vamos lá. O verdadeiro potencial da tecnologia para mudança de comportamento. A tecnologia poderia, com sucesso, né, toda vez que a gente tem esse fully, esse ly no final, é um advérbio. Como a gente não tem sucessamente em português e no inglês tem, a gente fala com sucesso, mudar comportamentos onde décadas de campanhas e legislações falharam. Beleza. With the quantified self, esse quantified self é como se fosse um registro da sua vida. Então, com esse registro da sua vida, hoje em dia, né, com Instagram, WhatsApp, Facebook, você está registrando o que você faz na sua vida a todo momento. Então, esse que é o quantified self. Já andando sobre nós, e Internet of Things, o que é Internet of Things? A gente viu na resolução de 2017, que é o fato dos aparelhos todos terem dispositivo de Wi-Fi. Então, todos os aparelhos que você usa, tem celular com Wi-Fi, tem tudo com Wi-Fi, você está conectado na internet. Então, com o Quantified Self e a Internet of Things, de fácil alcance, a tecnologia digital está criando oportunidades sem precedentes para encorajar, permitir e empoderar comportamentos mais sustentáveis. Então aqui a gente já percebe que no primeiro parágrafo ele está dizendo que a tecnologia ela pode ajudar a melhorar os comportamentos. E não o contrário, porque às vezes a gente fala a tecnologia vai... Então vamos ver como, vamos ver se eles vão explicar. Próximo parágrafo. Se formos, if we are to, essa é um tipo de tempo verbal, um tipo de uso da gramática pouco conhecido, né? Na verdade, a gente está falando do futuro. If I am to play soccer, se eu vou jogar bola, se eu jogar bola, é mais uma referência do futuro. Então, se nós formos destravar ou descobrir o poder da tecnologia, nós precisamos ou devemos ser mais ambiciosos do que simplesmente digitizing, que é como se fosse aceitar estratégias análogas ou criar outros canais de comunicação. Então, se nós formos descobrir o poder da tecnologia, nós temos que ser mais ambiciosos do que simplesmente criar outros canais de comunicação. Eu acho que a tecnologia, de acordo com o texto, a tecnologia pode ajudar de outra forma a mudar o comportamento. Vamos ver como. The true potential of technology, ou seja, o verdadeiro potencial da tecnologia se baseia em sua habilidade de fazer coisas que ninguém ou nada mais pode fazer ou consegue fazer. Em termos de mudança de comportamento, o potencial de succeed é um falso cognato, né? Não é suceder, é de dar certo, né? O potencial de dar certo, de ser um sucesso, onde décadas de programas educacionais, campanhas de conscientização e inovações no produto falharam. Então, existe um potencial da tecnologia de mudar o comportamento onde várias campanhas, educação, conscientização não conseguiram mudar. To make a difference, para fazer uma diferença onde a política governamental e a legislação têm um impacto limitante.
ou tem tido, porque a gente não pode traduzir no português diretamente, mas é como se fosse, vem acontecendo, né, vem tendo um limite, um impacto com limites. Beleza. Usar estratégias comportamentais, esse insights é como se fosse modos de fazer, né? Estratégias, melhor tradução aqui seria estratégias. Então, usar estratégias comportamentais é possível para highlight. Highlight é o que eu estou fazendo aqui, ó. Highlight. Eu estou destacando, né? É possível para destacar os gargalos, que seriam bottlenecks, desistir de alguns pontos e destacar também alguns calcanhares de Aquiles dos comportamentos tradicionais das mudanças, dos esforços para mudanças. Então, esses novos jeitos, né, de você ver o comportamento, né, de usar estratégias comportamentais, pode fazer com que ajude você a tirar alguns pontos que está te prejudicando a identificar o comportamento. Pode ser que vai identificar os gargalos, pode ser que vai achar alguns pontos negativos que seria traduzidos como calcanhar de Aquiles, né? The reasons why we have failed in the past, que é a razão por que a gente falhou no passado. A gente não usava tecnologia, então é por isso que a gente falhou no passado. E, consequentemente, aplicar possibilidades únicas de tecnologia para essas challenging, que é esses desafios específicos. Esse parágrafo, ele é um pouco chato, porque não está explicando nada. Ele só está falando, olha, a gente pode ter outra visão, porque aí a gente vai identificar os gargalos, os calcanhares de Aquiles, a gente pode mudar alguns pontos, e a gente está falando porque a gente não usou a tecnologia, mas de explicar mesmo como vai fazer, nada. Desde o começo do texto, não explicou, né? Por isso que é um pouco chato, às vezes até difícil de interpretar. Mas vamos para a próxima parte. Então, overcoming our limitations. Então, está aqui agora, overcoming our limitations. O que é overcome? É superar. Então, superar nossas limitações. Luckily seria como, não sortemente, mas com prazer, ainda bem, né? Ainda bem que a história da raça humana é quase definida pela sua habilidade de inventar coisas that boasts, que seria reforçam suas capacidades feeble. O que seria feeble? Fracas. Então, a capacidade, a história da raça humana é definida como a capacidade de inventar coisas que vão identificar as fragilidades do ser humano. Estas coisas são, claramente, o que genericamente referimos como tecnologia. E da mesma maneira que um motor de combustão interna e uma lâmpada permite a gente a superar nossos poderes relativamente fracos de moção e percepção, a tecnologia digital também pode direcionar a superar nossos poderes fracos, relativamente fracos, de raciocinar, de manter um controle, um autocontrole, de ficar motivado, de ter um self-awareness, que seria nada mais, nada menos que uma percepção, né? Ter uma percepção da vida, e agency, que não é agência, seria um controle. Então, os fatores que fazem a mudança de comportamento tão difícil. Então, voltando aqui em mim, o que o texto está falando resumidamente? Que a tecnologia ela pode ajudar a gente a superar algumas coisas que sem ela a gente não faria. Porque a tecnologia consegue detectar algumas coisas, principalmente, por exemplo, com Quantified Self, com a gente
detectando e mostrando a nossa vida a todo momento, a gente pode detectar algumas coisas que sem a tecnologia a gente detectava. Por exemplo, e aqui fala, a nossa motivação, o nosso controle, a nossa capacidade de raciocínio, né? Então, todas essas são fatores que podem ser controlados pela tecnologia, pela Internet of Things, que é tudo o aparelho que tem internet, pelo Quantified Self da gente, todo momento, né? Tá controlando a nossa vida, tá informando o que a gente está fazendo. Herein, ou seja, aqui se baseia o verdadeiro potencial da tecnologia. Não no laboratório ou numa oficina, mas no entendimento que a dinâmica comportamental define a condição humana. Ambos geralmente, no contexto específico de um usuário do grupo, de um segmento de mercado ou da comunidade. Então, assim, basicamente, gente, eles pegaram um texto complexo, eles não mudaram nenhum vocabulário, porque tem vocabulário difícil, geralmente o Enem, a USP, eles pegam um texto complexo, mas eles tiram alguns vocabulários difíceis, e provavelmente eles não pegaram o texto inteiro, porque se tivesse o texto inteiro, provavelmente teria a parte de como a tecnologia iria agir. Aqui só fala que ela é possível agir para mudar o comportamento e o que ela pode mudar, mas como não fala. Vamos lá. Número 1. Considerando as ideias expressas no texto, tecnologia está mudando as suas características tecnológicas, de acordo com os seres humanos. Tem mudado os seus comportamentos, seus aspectos comportamentais. Não tem nada a ver da tecnologia ser influenciada pelos comportamentos humanos, não nesse texto. Então é errado. Tem sido uma ferramenta poderosa e potencial para mudar as coisas na qual a sociedade não consegue superar ao longo de décadas. Sim, é isso que está falando. Está falando que só através da tecnologia a gente conseguiu mudar alguns comportamentos e entender o nosso comportamento. Então, correto. Num elemento histórico, which has always been directed, que sempre foi direcionado aos seres humanos, is a historic element, desculpa. Então, é um elemento histórico, que sempre tem errado, né? Não é um elemento histórico, porque só agora, com a Internet of Things e isso da gente registrar a nossa vida, com essa nova tecnologia, é que está sendo direcionado aos seres humanos, que está realmente ajudando os seres humanos. Então, não, errado. A tecnologia, sempre lembrar aqui, né? Tecnologia avança cada década com sucesso, com o resultado de sucesso da grande quantidade de campanhas e legislação dedicada a isso. Não. Na verdade, a gente fala que a legislação e as campanhas elas não são tão úteis para resolução, para mudança de comportamento. Então, está errado. E letra E, tem um poder incrível para destravar ou descobrir canais de comunicação distintos entre empresas e o consumidor. Não. Eles falam que a gente não pode ficar só nessa básica, né? Nessa ideia básica de criar outros canais de comunicação para a tecnologia, para o comportamento. Então, está errado. A alternativa correta seria a letra B. Valeu.